Para receber todas as bênçãos e ser todos abençoados, tem de vir a Cristo. Parte 06, 9 de março de 2024. Eu quis dizer isso não por qualquer senso de superioridade, mas sim de inferioridade. Uma boa alma, quando descia as escadas do púlpito, comentou comigo: você cometeu um grande erro em seu sermão. Grande erro foi este: você disse que eu devia mais a Deus do que quaisquer outra pessoa. Mas você não deve tanto quanto eu. Eu tive mais graça dele do que você. Eu tenho sido um pecador maior do que você. Eu cantarei mais alto. Bem, pensei, não vou brigar com ela. Descobri que todos os cristãos tinham a mesma opinião. Irmãos, nós o teremos para fora quando subirmos lá. Mas você deve louvar a Deus. De fato, se você o louvar mais do que eu, e vocês devem ser devedores duplos ao meu Senhor, se devem a Ele mais do que eu. Se você é mais indigno e mais indigno do que eu, você deve de fato ser indigno e indigno. E se sua graça rica, livre e soberana se exibiu mais plenamente em você do que em mim, indigno, ela de fato transbordou todas as suas margens. Deixaremos a disputa amorosa por enquanto, mas quando todos os pássaros do paraíso alcançarem seus ninhos acima, haverá uma competição de louvor e adoração, e todos nós faremos o possível para abençoar o nome do Senhor. 2. Nossa segunda cabeça deveria ser prática. Só podemos dedicar alguns minutos a ela. Vimos outros homens abençoados em Cristo. Nossa observação confirma nossa experiência. Se este fosse um momento adequado, eu poderia narrar muitos casos que também poderia confirmar, apresentando os indivíduos nos quais os homens foram notavelmente abençoados em Cristo. Que mudanças sociais vimos naqueles que nele creram? Eles não são as mesmas pessoas, em muitos aspectos são novos. Conheci pessoas cujas casas visitei. Bem, você não poderia acreditar que o homem que se hospedou na casa onde foi encontrado pela primeira vez poderia ter subido para um quarto em uma casa como aquela em que ele veio residir. A sala em que conversei com ele era um palácio para o buraco do cachorro em que ele existiu. Houve uma mudança em sua residência. Houve uma mudança em sua esposa. Você dificilmente reconheceria a mulher. Ela é tão diferente da vadia, miserável e escrava que o chamou de marido, com um suspiro e um sorriso de escárnio. Ela está aqui agora, sentada com ele, e eles estão felizes como anjos. Não vou indicá-los, mas eles são tão bons quanto qualquer um de vocês. Conhecemos o caso em que, dos trapos absolutos, a vinda de Cristo para a alma elevou um homem à competência, respeitabilidade e posição. A piedade tem um ganho nisso, um ganho honesto e digno para a vida que agora é. Ensina aos homens e mulheres hábitos de economia, prudência e temperança, e os livra da escravidão, da embriaguez e de outros vícios pelos quais a maior parte da pobreza é ocasionada. Vale a pena mencionar até mesmo bênçãos como essas, como as pobres criancinhas conhecem. Eles costumavam fugir quando o pai chegava, pois tinham medo dele. Mas agora, em vez disso, eles estão esperando o momento em que seu trabalho terminar para ir cambaleando pela rua para encontrar o querido pai, dar o luxo de ser levado para casa em seus braços. Nosso Senhor Jesus Cristo abençoou alguns homens e algumas mulheres de tal maneira que o próprio diabo não teria a insolência de dizer que não era uma bênção. Mentiroso como Satanás é, ele não podia negar que a piedade trouxe a luz do sol onde não havia nenhuma. A bênção foi muito distinta e manifesta para qualquer um negar.
Que mudança moral vimos em alguns. Eles não podiam falar sem jurar, mas o hábito do palavrão profano acabou em 1 minuto, e eles nunca foram tentados a isso desde então. Homens imprudentes e mal-humorados, que quebrariam a mobília da casa em sua paixão, tornaram-se gentis como cordeiros. Tais fúrias geralmente se tornam calmas, pacíficas e longânimes. A graça tem uma influência maravilhosa sobre o temperamento. Homens de paixões ardentes que costumavam dar uma palavra e um golpe, mas geralmente o golpe primeiro. Agora se cuidam e se protegem contra a sua enfermidade. Eles demoram um pouco para pensar antes de soltar uma palavra dura ou lançar um olhar penetrante. A mudança que vimos em alguns homens e mulheres foi tão completa quanto aquela que poderia ter sido forjada por aquele lendário moinho no qual a lenda diz que eles colocavam velhos, giravam a manivela e moíam nos jovens novamente. Verdadeiramente, uma renovação muito maior é operada na mente e no coração onde Jesus vem. Os homens e mulheres são abençoados nele. Então, quanto à bênção mental, o que vimos? Isso eu vi. Aqui está um caso entre muitos. Um jovem que havia caído em pecado veio a mim em profundo desespero de espírito. Ele estava tão desanimado que seu próprio rosto testemunhava sua miséria. Ele tinha o aspecto de alguém que não poderia viver muito mais do que antes. Eu havia tentado expor o Evangelho claramente diante dele no sábado anterior, mas ele me disse que não conseguia entendê-lo, pois por causa de seu pecado havia reduzido sua mente a tal estado que se sentia pouco melhor do que um idiota. Amém. Tem continuação. Senhor, a tua palavra produz vida. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra bíblica deixada para nós. Louvado, exaltado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Senhor Jesus Cristo. Amém.